Estamos aqui com Hélio Ribeiro, engenheiro da Mercedes, e atrás temos um caminhão. Eu posso dizer que é um caminhão muito bonito, inclusive vermelho Ferrari. Mas eu queria falar alguma coisa da parte tecnológica. O caminhão tem motor diesel e a ideia que se tem geralmente do caminhão diesel é aqueles velhos caminhões FNM caindo aos pedaços que passam na marginal com uma fumaceira que não tem tamanho. Com relação à poluição, como é que estamos aqui? Hoje é até interessante, né? Hoje nós estamos no Procov 7, né? Que é como se fosse o Euro Exato. 5, né? E hoje o nosso caminhão, ele atende, né? Se falarmos um pouco da Europa, a Europa já está no Euro 6, né? Exato. Que praticamente eles trabalham muito forte na redução do NOx e do particulado. Particulado é aquele, quando a gente sabe que está poluindo, quando você passa a mão assim, ou em cima do carro, né? Você vê que fica preto, né? Então aquele é o particulado. Então hoje a gente está atendendo o Procov 7 e vamos ver se no futuro vem também o Euro 6. A Mercedes está se preparando para isso, né? Como a gente sabe que todos também estão. Falando um pouco do motor, nosso motor é um OM 457, é um motor de 13 litros, né? Nós temos as duas potências com 460 cavalos e 510 cavalos. Qual é a diferença, ele é um grandão. nas duas? Hoje assim, é um pouco a parametrização e a gente também troca alguns periféricos do motor. Por exemplo, o sistema de arrefecimento, que é um motor que ele vai exigir um pouco mais de aquecimento do motor, então a gente precisa resfriar mais, né? Então, praticamente quando a gente muda de um 460 para um 510, são essas, vamos dizer, particularidades que mudam. Mas praticamente, olhando assim a olho nu, você não percebe, né? Em relação, por exemplo, à segurança, se fala muito de velocidade programada, tal. De repente alguém à frente diminui, como é que ele se porta, o que é que ele faz? Isso é muito bacana, porque se nós pegarmos o portfólio da Mercedes hoje de caminhões, esse é o nosso top, né? O Actros é o que começa ali, é o pesadão, é o que leva aí 74 toneladas, né? Que é a capacidade máxima da balança, né? Que são os bitrens, né? Que são, a gente tem os dois semi-trailers, né? Que chegam a ter quase praticamente 9 eixos, né? Então é o caminhão onde toda a tecnologia começa. Tudo que a gente começa de tecnologia, principalmente vindo dos carros, né? De luxo, a gente procura começar nesse caminhão. Por quê? Tendo sucesso, tendo a aceitação do cliente, melhorando a segurança, melhorando o consumo, o conforto do motorista, a gente começa a descer em todo o portfólio do caminhão. Então, Desculpa interromper. Sim. Você falou em consumo, uma coisa que chama a atenção. Mais ou menos, qual é o consumo dele carregado? A gente fala assim, é um pouco difícil porque ele depende um pouco da aplicação, da topografia. Vamos falar assim, uma coisa média, uma situação média, plano... 2.8, 2.7, né? Que é vamos dizer assim, é um padrão legal, bacana de um caminhão desse, de um diesel S10 com um caminhão desse, né? Aí voltando a falar um pouco de tecnologia, né? Como o senhor falou, perguntou. Não me chame de senhor. Tudo bem. Cláudio, então, como a gente sempre começa com a tecnologia nesse caminhão, né? Para se ter uma ideia, o que tem hoje de tecnologia nesse caminhão, a gente tem um sensor. Ele funciona como um radar, né? Qual que é a função dele? A gente chama de aba. Então a função dele, você pode resetar, você pode colocar uma distância mínima de segurança. Então esse caminhão, ele chega a ponto do quê? Se um caminhão na frente ou um carro na frente começa a aproximar e ele tá ligado, ele vai avisar o motorista. Então ele toca uma cigarra. Se continuar essa proximidade, o caminhão começa a atuar independente do motorista. Para quê? Para evitar um acidente. E é o que a gente chama de segurança ativa, né? Outra coisa interessante que ele tem... No caso do caminhão, digamos, na frente, parar, ele também para? Dependendo da velocidade, ele chega a parar. Sei lá, tá 10 por hora. Aí ele para. Ele vai parar. Isso é bacana que vocês vão perceber na prática, né? Dirigindo, eu acho que até provoca o nosso motorista, fala, quero ver o tal do aba aí, se ele realmente dá uma freada, e ele vai mostrar isso na prática para vocês, né? Nós temos, por exemplo, também o leitor de faixa, né? E o sensor de chuva, de iluminação também. Então, quando cai a noite, ele troca o sistema de iluminação diurna pela iluminação normal de noite, farol alto.
E ele também é o sensor de chuva. Caiu uma água aqui, ele sozinho ele começa a funcionar. Temos o leitor de faixa, né? Se você tem uma estrada que tem as faixas, ele está lá, ele está olhando as faixas. Se de repente o motorista começa a sair da faixa, ele avisa. Ele começa a avisar o motorista com uma cigarra. Também como uma segurança ativa, né? Temos o sistema de ABS, o sistema de ASR, o sistema de tração, né? Então hoje, quando a gente fala de segurança, todos esses pontos são importantes para a gente começar num caminhão desse, que é o que está levando mais carga, e é um caminhão que o motorista está praticamente 8, 7 horas numa estrada, né? Então tudo isso é importante. Claro, a responsabilidade do motorista de guiar isso. Quanto custa? Um caminhão desse, o top. Esse aqui é o top, porque nós temos 3 tipos de cabine. Até interessante que essa é a nossa cabine que a gente chama de Mag Space. É uma cabine que, se olharmos dentro dela, tem um piso plano. Então é possível circular dentro dela. Eu vi que tem 4 degraus para subir. Ele é bem altão, né? Então um caminhão desse, ele chega a custar uns 400 mil, 410. Aí depende muito de uma negociação e de estado. E tanto que um caminhão desse, falando um pouco de motor, né? A gente fala tanto de tecnologia, é um motor tão forte que hoje na Fórmula Truck nós temos alguns Actros lá, né? Sim. Temos o Cirilo que compete lá e agora a Débora, né? Exato. E é um caminhão que chega quase a mais de 1000 cavalos. E a base é o nosso motor, lógico, eles mexem no motor, sim, mas a base é o nosso motor, para mostrar a importância desse motor, né? E é importante destacar que ele, como explicou, tem uma série de coisas que até alguns anos atrás eram exclusivas do carro. Sim. Sensor de chuva, sensor de faixa, sensor de luz. No nosso Mercedes já tinha isso, mas caminhão, não digo que seja uma novidade, mas é algo realmente que deve ser destacado. E cada vez mais, né, se nós falarmos da proximidade de um carro, de um caminhão, cada vez vai ser mais, né? Porque a gente observa que cada vez mais, principalmente na Europa, já existem esses movimentos da conectividade. A gente fala de um caminhão conectado, ou seja, que é o que já acontece com os carros, né? Então essa é uma tendência que vem mesmo para os caminhões e cada vez mais, quando a gente fala de um carro de luxo, você também está falando de um caminhão. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a vocês e obrigado a vocês que estão aí vendo a gente um pouquinho sobre essa informação de caminhões.